Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Sou Rivaldo Machado, eu sou professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje nós vamos continuar aí com essa parte do nosso livro falando de recursos hídricos, né? Mas no título tem os biomas ainda aí. Mas nós vamos continuar dando uma olhada nesses recursos hídricos aqui e quais são suas características, né? Uma coisa que sempre a gente vai perceber, e eu falei muito para vocês no passado recente aí, é que essa água ela é de uma importância muito grande. Ela vai ser, sem sombra de dúvidas aí, um dos principais elementos responsáveis por favorecer a vida no nosso planeta. Então a água, ela tem essa sua importância. Só que eu também já chamei a sua atenção para o seguinte: o que a gente faz da água do nosso planeta? A gente usa essa água de uma forma muito errada. A gente é muito inconsequente na utilização dessa água, certo? E por isso que nós acabamos percebendo, e eu já chamei a sua atenção também, que existe essa dificuldade aí, que muitos países eles acabam sofrendo o quê? Crises hídricas, né? Ah, mas isso aí é coisa que acontece lá no deserto, lá na África, talvez lá na Ásia. Não, gente. E é coisa que acontece no Brasil e que se a gente não tomar um cuidado muito maior, muito em breve vai acontecer na nossa cidade, na minha e na tua também, com uma frequência muito maior. O Brasil, ele tem uma questão que é muito interessante, né? O Brasil que tem as maiores reservas de água continental do planeta. Ninguém tem tanta água como nós. Mas ao mesmo tempo nós temos uma região inteira do nosso país, que é o tal do sertão nordestino, que ele acaba apresentando o quê? Dificuldades das pessoas conseguirem acesso a essa água. É muito estranho isso, não é mesmo? Então existe essa dificuldade, a dificuldade muito grande, cada vez mais as grandes cidades entram naquela discussão, passam por aqueles problemas que nós chamamos de déficit hídrico. Não existe água suficiente para a sua população. A gente vê aí quase todo o início do ano, a chegada principalmente do inverno, na maior cidade do nosso país, que é a cidade de São Paulo. O que acontece lá? Os reservatórios que foram construídos muito tempo atrás, eles previam que a cidade ia ter um certo número de habitantes. Hoje aquela cidade acabou acontecendo o que com ela? Ela cresceu. E não foram feitos investimentos por parte dos governos para aumentar essas reservas de água. Então, como nós temos um período um pouco mais longo de estiagem, de seca, que não chove, todo um conjunto de barragens vai começando a diminuir seus níveis, e a população aí se vê em uma quantidade muito grande de apuros, né? Vamos pensar assim, um caso extremo, que venha a faltar água mesmo. Se vier a faltar água numa cidade como São Paulo, a maior parte da população não vai conseguir viver lá. Nós temos uma forte chance dessa população sair de São Paulo, né? A cidade vai à falência, ou vai ter uma crise econômica muito grande, o que vai se refletir no restante do nosso país. Porque basicamente o que nós vamos encontrar que essa cidade é o coração econômico do nosso país. Quando o coração tem problemas, o corpo inteiro padece, né? Eu estou falando tudo isso para você por uma razão pura e simples. De hoje em diante, eu quero que você tenha uma preocupação muito grande com a utilização da água. Toda hora a gente vê na TV um monte de campanha, né? Tem que saber a hora de utilizar a água lá no vaso sanitário, no banheiro, não fazer um desperdício. Banhos mais curtos, a forma adequada de você escovar seus dentes. A princípio, você pode achar, mas é só eu vou fazer isso? E daí acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo que muitas vezes você também vai perceber aí que isso traz uma contribuição e uma contribuição muito grande, né? Mas a nossa grande preocupação no nosso encontro de hoje está relacionado com as questões ambientais relativas à água. Então eu trago para você aqui duas imagens, certo? Vamos dar uma olhada nessas imagens aí comigo? Ó, a primeira imagem ali é provavelmente uma região rural. E vem com uma legenda essa nossa imagem, né?
contaminação de ferro dissolvido oriundo de atividade de mineração, Rio Tinto, em Huelva, lá na Espanha. Tá? E ali na segunda imagem que nós percebemos, tudo leva a crer que seja um lixão, contaminação e poluição de um rio próximo a Kiev, capital da Ucrânia. Então olha lá, o que basicamente essas duas imagens vão mostrar muito claramente para nós é que não é só no Brasil isso. Isso é uma realidade que nós encontramos mundialmente. Utilizamos a água de forma irregular. E além de utilizar essa água de forma irregular, acaba ocorrendo o quê? Nós estamos tratando também e ao mesmo tempo de acabar com os nossos reservatórios de água aí. Certo? Então olha lá. Você tem, por exemplo, essas águas que elas podem ser poluídas no ambiente rural. Uma quantidade grande de atividades econômicas. No caso aqui da nossa exposição, da primeira foto que nós temos, então é uma imagem que ela está relacionada com o quê? Com provavelmente a atividade de exploração mineral. Foi lá e poluiu um rio inteiro e a gente percebe que pela imagem aqui, principalmente as margens desse rio, elas estão o quê? Mortas, não tem a vegetação, que seria muito comum a gente encontrar ali. Né? Então é isso. Como é que funciona essa atividade de mineração? Vai lá, se retira o mineral, e esse mineral que se encontra, pode ser nas maiores profundezas aí da Terra, geralmente ele não se encontra em estado puro, só ele. Então ele vem com uma quantidade de solo, de rochas e assim por diante. E depois o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que é feito todo um processo para lavagem desse mineral. E os resíduos que sobram disso podem muitas vezes poluir os rios aí. A gente viu recentemente no Brasil que nós tivemos as barragens de uma companhia chamada Vale do Rio Doce, que ela veio trazer um problema muito grande nesse rio lá. O que era aquela barragem? Eram de rejeitos da mineração. Então a água era utilizada para lavar esse minério e o que eles faziam? Eles criaram uma barragem gigantesca. Você deixa lá. Qual que é a tendência natural dessa barragem? É justamente ela, a água, ela vai fazendo com que essas partículas de solo, de rocha, elas vão decantando, vão ficando lá no fundo da barragem. E daí você vai retirando a água, que ela está um pouco mais limpa da parte de cima. Só que essa barragem não aguentou. E ela tratou de fazer o quê? Ela tratou justamente de estourar. Que trouxe aí todos os problemas que a gente pode ver. Esse tipo de contaminação no espaço rural, e talvez é mais comum que a mineração, pode acontecer através do que também? Da atividade agrícola. Hoje a agricultura usa uma quantidade muito grande de químicos, elementos químicos, os mais variados possíveis. Vai usar o quê? O adubo químico. Vai usar o inseticida para matar os bichinhos, fungicida, bactericida. Então vai lá o agricultor e joga sobre as plantas para produzir mais. Só que vem a chuva e faz o quê? Né? Leva isso e os cursos de água vão receber quantidade grandes desses elementos químicos, levando a uma poluição química. Mata o peixe, mata tudo que existe nesse rio. Então esses são exemplos que nós encontramos o quê? De impactos, não cuidado da água, lá na região rural, mas também nas cidades não é muito diferente disso. Então aqui, o que me leva a acreditar que nós temos nessa imagem aqui, é o quê? Provavelmente um lixão e coisa parecida. Esse lixão pode tratar de fazer o quê? Produzir um líquido, que eu já conversei com você, que ele é muito tóxico, criado a partir da decomposição da matéria orgânica. Então acontece isso. Muitas vezes nós acabamos sendo o quê? Os cursos de água urbanos, eles só devem receber a água de onde? Basicamente a água da chuva. Só que nós percebemos que muitas vezes na cidade isso não acontece. Por que isso não acontece? Porque você não tem um tratamento de esgoto. Então muitas vezes o que nós acabamos percebendo é que os rios urbanos, eles se transformaram em gigantescas fossas que recebem aí o esgoto doméstico e o esgoto industrial.
Também isso não é legal de ser feito. O esgoto, quando sai da sua casa, ele tem que ser tratado, né? Para depois essa água, depois de tratado, pode voltar ao leito do rio. Caso contrário, não é legal. Então a gente polui em grande quantidade. O que nós temos aqui, ó? Um planisfério, onde basicamente mostra um pouquinho aí para nós também agora o acesso à água, né? Em aulas anteriores nós vimos a disponibilidade, agora o acesso. Então, quando você vai ter essa parte aqui em azul, mais de 95%, vai mudando de cor aí, até chegar a essa cor mais vermelha aí, o que nós encontramos? Nós vamos ter menos de 65%. Se destaca a América Central, parte significativa do continente africano e a Ásia. Falando em outras palavras, o que é que nós encontramos aí? Basicamente, aquelas regiões onde nós temos uma pobreza maior, é que também nós vamos ter um menor acesso à água da população. E isso é uma grande pena. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.